Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Alonso. Diariamente eu falo aqui sobre planejamento de produção, materiais e demanda. Diariamente tem conteúdo aqui para você. E este é o segundo vídeo de uma série falando sobre capacidade de produção, tá? Planejamento de capacidades. É uma série com 5 dicas. Esta é a segunda dica para você. Antes eu vou recordar o que a gente falou na primeira dica, tá? Porque é importante para você poder entender o vídeo de hoje. Na primeira dica a gente falou sobre construção de bases, tá? Construa uma base de capacidades. O que é uma base de capacidades? É um arquivo com linha e coluna onde você coloca todas as informações que você precisa. Máquina, ferramenta, produto que é produzido, eficiência da máquina, histórico de produção, enfim, todas as informações são colocadas nesta base para você poder ter uma visão do todo. Então, tendo uma base, a gente entra agora na segunda dica, que é tenha níveis de consolidação. Vai ser muito difícil você avaliar o detalhe dos itens o tempo todo. E quanto maior o prazo de avaliação, se você está olhando 3 semanas, 4 semanas, 3 meses, 6 meses ou um ano, melhor para você é consolidar essas informações para você poder tomar as decisões. E estes níveis de consolidação, eles precisam ser construídos de forma inteligente, tá? Você não pode simplesmente ou olhar todas as máquinas ou consolidar de forma errada e olhar o todo ali, olhar máquina a máquina ou olhar o todo de uma vez. Isso aí vai trazer muito problema para você. Então, na hora de estruturar os níveis de consolidação, você precisa encontrar formas inteligentes de fazer isso. Então, construa na sua base de capacidades células fictícias de produção, por exemplo. O que são células fictícias? Você sabe que aquele grupo de produtos é produzido naquele grupo de máquinas. Então, você pode pegar isso e transformar num grupo só para você poder entender a capacidade deste grupo. E aí, se dentro do grupo você tem algum problema, depois você entra no detalhe para entender o que está acontecendo. Então, tem várias formas de construir esses níveis de consolidação e você precisa desenhar isso de forma inteligente. Pode ser por processo de produção, pode ser por localização na fábrica, pode ser por etapa no processo de produção, pode ser por necessidade de mão de obra ou equipamentos mais automatizados, equipamentos que utilizam robô, enfim, você tem várias formas de construir essas consolidações e é importante que na base de capacidades você faça isso, tá? Isso muda muito a forma de planejar. E aí, nisso, você precisa tomar um cuidado, tá? Porque em muitos casos, a capacidade está diretamente ligada à ferramenta. Então, cada produto tem uma ferramenta. Se você não analisar a capacidade da ferramenta no longo prazo também, você vai ter problema. Então, você precisa saber quando eu preciso analisar o detalhe e quando eu posso consolidar. E por que eu estou falando isso? Pense, se cada item tem uma ferramenta, quando você agrupar, quando você consolidar num grupo, por exemplo, de 10 máquinas, e você tem 10 itens produzidos nestas 10 máquinas, tá? Vamos usar esse exemplo. Dentro destes 10 itens, você tem 9 ociosos, com 30% de ocupação da capacidade. Só que você tem uma das ferramentas que está com 140% de ocupação. Quando você consolidar esta ferramenta que está com 140% de ocupação, ela vai se perder ali no número e você não vai identificar o problema. Então, quando você tem ferramentas específicas para determinados produtos, você tem que olhar o detalhe mesmo no longo prazo, tá? E aí tem várias formas de fazer isso e vou voltar aqui no começo do vídeo. Estruture formas inteligentes de consolidação e saiba quando você precisa olhar o detalhe, tá? É importantíssimo. Essa foi a segunda dica. Constrói a base de dados, tenha níveis de consolidação e acompanhe os próximos vídeos. São 5 dicas aqui falando sobre planejamento de capacidades. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.